Bom, gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou fazer um vídeo sobre a parábola do rico e Lázaro, se ela prova mesmo a verdade da alma. Por que eu escolhi a parábola do rico e Lázaro? Na verdade, no meu livro tem explicação de todos os textos usados pelos imortalistas, entretanto, o texto mais usado é justamente esse da parábola do rico e Lázaro. Tanto é que, em relação aos outros textos, existem muitos dos próprios imortalistas que reconhecem que eles não provam nada, né? Inclusive tem interpretações divergentes entre os próprios imortalistas, mas a parábola do rico e Lázaro, até onde eu sei, é a única que nenhum deles abre mão, né? Todos eles batem o pé e falam, não, essa é a prova da imortalidade da alma. Então, o texto, o apogeu da imortalidade da alma na Bíblia, o texto mais usado por eles, o texto mais importante, aquele do qual a doutrina da alma imortal prevalece ou cai, é a parábola do rico e Lázaro, né? Inclusive, eu sempre costumo dizer, né, que para uma doutrina ter como texto mais importante, mais fundamental, né, o que mais prova ela ser justamente uma parábola, é porque tem alguma coisa errada com essa doutrina, né? Porque se fosse uma doutrina verdadeira, eu presumiria que haveriam provas mais categóricas, mais claras, tudo mais, sem precisar apelar a uma parábola. Agora, eu vou aqui estudar os argumentos, aqueles que eles usam, né, para afirmar que, mesmo sendo uma parábola, ela ainda assim prova a verdade da alma, ou então, como outros dizem, né, que não é uma parábola. Está aqui o ponto 1, né, que eles afirmam que não é uma parábola. Esse é alguns imortalistas afirmam isso, né, a maioria reconhece que é uma parábola, mas alguns ainda afirmam que não. Outros imortalistas afirmam, não, é uma parábola, mas Jesus contou na intenção de provar que a alma não morre, ou seja, Jesus estava contando aquela parábola porque ele queria convencer o seu público sobre a existência de um mundo por vir antes da ressurreição, com vida consciente e tudo mais, como está lá na parábola. E o terceiro grupo meio que reconhece, né, que o objetivo não é provar que a alma é imortal, entretanto, ela é um meio utilizado para provar um ponto, né, e Jesus não ia usar de uma mentira para transmitir essa lição moral. Aí muitos deles até afirmam, né, você está afirmando então que Jesus usou uma mentira, né, muitos afirmam isso como um argumento. Então aqui eu vou estudar cada um desses três tipos de argumentos, né, desses três tipos de argumentadores, para refutar um por um, né, para provar que essa parábola, de fato, embora tenha um significado muito importante, muito profundo, nenhum deles tem a ver com a imortalidade da alma, não era nem o propósito, né, e muito menos alguma coisa que é decorrente dela. Então, vamos analisar agora, para começo de conversa, o argumento daqueles que afirmam que não é uma parábola. Aqueles que afirmam esse tipo de argumento, eles usam, né, para sustentar isso. Que, em primeiro lugar, o texto não diz que é uma parábola. Também afirma que a parábola cita nomes e que usa um verbo de existência, o havia, né? Vamos analisar aqui, desde o começo, o primeiro argumento. O primeiro argumento é aquele lá, né, de que não diz uma parábola, logo eles concluem, então, que não é uma parábola. Entretanto, se você vê a parábola de Lázaro, ela se encontra no capítulo 16 de Lucas. Lucas é o evangelho conhecido como o evangelho das parábolas, né, justamente porque tem mais parábola em Lucas do que em todos os outros evangelhos. E nesse contexto que Jesus contou a parábola de Lázaro, era justamente a parte do livro de Lucas, do evangelho de Lucas, que mais estava contando parábolas, ou seja, estava entre parábolas, tanto que a antecederam quanto que a sucederam. Aí você vê lá, por exemplo, capítulo 14, parábola da grande festa, 15, parábola da ovelha perdida, parábola da moeda perdida, do filho pródigo, 16, administrador desonesto, 17, parábola do empregado, no capítulo 18, a parábola da viúva e do juiz, ou seja, ao longo de todo o contexto, Jesus vinha contando uma parábola atrás da outra, em sequência. Então é óbvio que a parábola de Lázaro, primeiro, é óbvio que é uma parábola, e é óbvio também que você não precisa explicar, ó, dizer explicitamente, ó, atenção pessoal, eu estou contando uma outra parábola, ok? Não, Jesus não precisava fazer isso, justamente porque ele já vinha contando parábolas e continuou contando parábolas. Inclusive, muitas dessas parábolas, que todo mundo considera parábola, inclusive os imortalistas, não está escrito explicitamente, né, expressamente no corpo de texto que isso é uma parábola. Entretanto, todos entendem corretamente como sendo uma parábola. O mesmo se aplica na questão da parábola do rico e Lázaro. Então, não havia necessidade de citar expressamente que se tratava de uma parábola, justamente porque isso já estava implícito, isso já era deduzido do fato de estar em todo o contexto parabólico daqueles capítulos. O outro argumento que eles citam, né, aquele em favor da tese de que não é uma parábola, é que ela cita nomes, né? Entretanto, o fato de citar nomes não implica que não seja uma parábola. No máximo, implica que é a única parábola que cita nomes, né? Então, você pode ter algo que é uma exceção à regra, mas mesmo assim não muda o fato daquilo existir.
né? Você não pode usar a parábola do rico e Lázaro porque ela cita nomes, então logo está provado irrefutavelmente de que não é uma parábola. Não, isso daí no máximo provaria que é a única parábola que cita nomes. Da mesma forma que na parábola do bom samaritano, que ninguém discorda com a parábola, é a única que cita a nacionalidade dos personagens, né? Diz lá que um é um samaritano, né? O outro é um levita, o outro lá era um mestre da lei. Entretanto, em nenhum momento isso significa que não se trata de uma parábola, quer dizer, é a única que cita a nacionalidade, mas isso não significa que as outras, por não citarem, né, a nacionalidade dos personagens, então as outras são parábolas, essa não. Né? Da mesma forma, a questão da parábola do Henrique Lázaro, ela é a única que cita nomes, é verdade, mas isso não prova que as outras, que ela não é a parábola, apenas prova que ela é a única parábola que cita nomes. Para você usar isso como argumento, você teria que ter o quê? Uma regra universal das parábolas que exigisse que se alguma parábola, que se algo está citando nome, então não pode ser parábola. Agora, existe uma regra assim? Né? Existe uma imposição de que se você cita nomes não pode ser parábola? Não, essa regra não existe. Os mortalistas que inventaram esse tipo de coisa. Então, não há nenhuma razão para se pensar de que o mero fato de citar nomes automaticamente implique que não seja a parábola. Aí você vai perguntar, Lucas, então, por que a parábola cita nomes? Quer dizer, por que ela não é igual às outras, que não cita nome nenhum? Há várias razões para você entender isso. Em primeiro lugar, o significado do nome Lázaro. Lázaro significa o que o Senhor ajuda. Né? E era justamente o caso do Lázaro da parábola, que alguém que era um mendigo, que vocês sabem a história, né? Que estava sofrendo bastante, alguém que estava mendigando, alguém que comia, né, o resto que sobrava dos cães que iam lamber lá as feridas dele. E depois o Senhor ajudou esse personagem, né, que teve uma reviravolta, né, dentro daquela história parabólica. Então, o próprio significado do nome Lázaro justifica esse nome. E, em segundo lugar, o Lázaro que Jesus citou, né, que está lá em João, capítulo 11, e que os fariseus, mesmo assim, permaneceram incrédulos. Né? O que acontece nessa ocasião? Jesus tinha ressuscitado Lázaro, e mesmo assim os fariseus, ao invés de falar, Jesus está com verdade, hein? Porque Lázaro ressuscitou de verdade, então Jesus está pregando a verdade, vamos seguir ele. Não, fizeram justamente o contrário. Né? Eles começaram a tramar matar Lázaro também, só para Jesus não ficar como sendo, só para Jesus não ganhar mais seguidores através da cura de Lázaro, da ressurreição. Então os fariseus, eles estavam agindo de desonestidade contra Jesus, eles sabiam que a ressurreição de Lázaro era verdadeira, mas mesmo assim ficaram contra o próprio Lázaro, contra o próprio Jesus, contra Lázaro também, querendo matar Lázaro para perseguir Jesus. Então a parábola do Lázaro tem como finalidade repreender os fariseus por sua incredulidade. Se você for ver lá o verso 31 de Lucas 16, diz exatamente isso, que eles não creriam, ainda que ele ressuscitasse um dos mortos, né? E mesmo que Jesus ressuscitasse algum dos mortos, mesmo assim eles não iriam acreditar, porque já estavam imersos na incredulidade. E da mesma forma foi o que aconteceu na parábola, né? Que alguém que diz na parábola que mesmo que alguém dos mortos ressuscitasse, eles não acreditariam, também Jesus, que ressuscitou Lázaro, eles não acreditaram. Então, para ver essa ligação, essa identificação de um personagem com o outro, é outra razão plausível para se pensar que Jesus colocou o nome de Lázaro no personagem da parábola. E, finalmente, o fato dos fariseus se orgulharem por se chamar os filhos de Abraão, né? Porque você vai perguntar, tá, Lázaro, tá bom, é por causa disso, mas e Abraão, né? Por que não outro personagem? Por que não outro nome? Por que não Moisés? Por que não, sei lá, Noé? Por que tem que ser Abraão especificamente, né? Aí existem várias razões para isso. Você vê lá, Mateus capítulo 3, versos 9. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Olha o que eles falavam, Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Né? João 8, versos 39. Abraão é nosso pai. De novo, os judeus, né, se apoiando no fato de Abraão ser o pai deles. Respondeu Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Ou seja, Jesus está rejeitando a tese de que eles eram filhos legítimos de Abraão. Romanos capítulo 9, verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, sua descendência será considerada. Gálatas 3, verso 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Por quê? Verso 29. E se vocês são de Cristo, aí sim vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Então, o que a gente vê biblicamente? Né? Que os fariseus, no caso, né, eles se orgulhavam, os fariseus, no caso, eles se orgulhavam justamente pelo fato de se chamarem, né, filhos de Abraão. Né? Eles tinham essa pretensão, né? Ó, eu sou filho de Abraão, então eu estou superior a você. Né? Como se o mero fato de ser descendente de Abraão, o mero fato de ser seguidor de Abraão, significasse alguma coisa, né? No sentido carnal mesmo da palavra, né? Como se eles estivessem acima do bem e do mal, simplesmente por serem filhos de Abraão. Quando a mensagem bíblica, né, a mensagem cristã, tanto de Jesus como de Paulo, é exatamente o contrário. Não, os que são da fé é que são realmente filhos de Abraão. Não adianta você se dizer aí filho de Abraão quando você não pratica aquilo que Abraão diz. O próprio Abraão em pessoa te condenaria se fosse esse o caso, né? E por isso que Abraão é citado na parábola, justamente por causa disso. Jesus coloca na boca de Abraão aquilo que ele próprio diria em pessoa, né? De que vocês não são filhos de Abraão de verdade. O Abraão rejeitaria, condenaria a atitude de vocês. É por isso que justifica a presença do personagem Abraão e também a do personagem Lázaro. E em relação ao último argumento, né, dos verbos de existência, né, usou o verbo havia um rico, então logo existia um rico mesmo, né? Entretanto, é importante citar que verbos de existência são constantemente usados em contos, piadas, parábolas e alegorias. Isso significa apenas que na parábola havia, e não que na vida real havia. Né? Você pode perfeitamente bem usar os termos de verbo de existência, né? Havia isso, havia aquilo, como você está contando uma historinha, como você está contando uma parábola, uma alegoria, até uma piada. Não significa que você esteja dizendo que há na realidade, significa apenas que naquela história, naquele conto, naquela parábola há, não que existe na realidade necessariamente. Por exemplo, na parábola do filho pródigo também diz, houve uma grande fome em toda aquela região. Né? Entretanto, a gente sabe que se trata de uma parábola, e os próprios imortalistas reconhecem que a parábola do filho pródigo é uma parábola e não uma história real. Né? Então, aí pode ter usado o verbo de existência, né? Houve na parábola do filho pródigo, e mesmo assim uma parábola, então o fato de usar o termo houve na parábola do rico e Lázaro não implica que não seja uma parábola. Né? Tem outro texto muito curioso lá em Mateus 22, 25, que não é uma parábola, mas se você for ver aqui, né, havia os saduceus tentando testar Jesus, né? Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. Aí ele diz, a mesma coisa aconteceu com o segundo e com o terceiro até o sétimo. Finalmente, depois de todo, morreu a mulher. Né? Então, aqui, todos os estudiosos bíblicos, todos eles sabem que isso havia entre nós, 7 irmãos, não é que uma coisa literal, eles estavam citando um caso hipotético, eles estavam citando uma historinha, né? Não estavam citando algo real. Né? Não é que realmente existia uma mulher que, por coincidência, 7 irmãos morreram e a mulher foi casando com cada um desses irmãos. Tipo, é algo absurdo, é algo meio impensável, mesmo se tratando de cultura judaica. Vocês são estudiosos que leem esse texto, ele sabe que não está falando de realmente que havia mesmo 7 irmãos, literalmente. Eles estão apenas citando um caso hipotético, uma conjectura, eles estão especulando, né, como se estivesse dizendo Jesus, ó, se isso acontecesse, como que você iria explicar isso, entende? E não que realmente existiam 7 irmãos, e que todos eles morreram, e que só depois a mulher que morreu e tudo mais. Né? Entretanto, veja que aqui é citado o verbo de existência, aqui, né? Então, havia, não era um caso real, era um caso hipotético, mas usa o verbo haver. E em apoio àquilo que eu acabei de falar, né, de que até em piadas se usa verbo de existência, eu peguei aqui um site qualquer que tem piadas, né, e vou até ler aqui a piada, né. Eram 2 irmãos muito levados, um de 10 e outro de 7. A mãe deles sabia que qualquer coisa errada que acontecesse no bairro em que moravam seria culpa deles. Um dia, ela descobriu que perto de sua casa havia um padre com fama de disciplinar de meninos levados. Ela acabou mandando o filho mais novo para ter uma conversa com o padre. Logo que o menino entrou na igreja, o padre perguntou, minha criança, onde está Deus? O menino ficou ali, parado, sem dizer nada. Onde está Deus? Repetiu o padre, tão sério. Nisso, o menino saiu correndo da igreja, foi para casa e se escondeu debaixo da cama. Ao encontrá-lo ali, o irmão mais velho perguntou, o que houve?
puxa, agora estamos encrencados, Deus sumiu e estão achando que a culpa é nossa, né? Então, aqui se trata, obviamente, de uma piada, obviamente não é uma história real, todo mundo que lê esse texto sabe que se trata de uma piada, não de uma história real, e mesmo assim usa o verbo de existência, né? Havia um padre com fama disciplinar menos elevada. Esse padre não havia na realidade, não existe esse padre literalmente, nem esses garotos. Entretanto, é usado o verbo de existência. Por quê? Porque existia dentro daquele cenário fictício e não que existia na realidade. Então, portanto, esse argumento, esse outro argumento aí dos imortalistas também não está com nada, também não prova nada das pretensões deles. Vamos agora analisar o argumento daqueles que acreditam que, de fato, se trata de uma parábola, entretanto, Jesus contou essa parábola na intenção de provar a imortalidade da alma, né? Como se Jesus, né, tivesse lá contando um monte de ensinamentos espirituais sobre vida cristã, sobre moral, aí de repente para e pensa, não, eu preciso provar a imortalidade da alma. E como eu vou fazer isso? Contando uma parábola, né? Nada melhor do que contar uma parábola para provar uma doutrina. Então vamos analisar o argumento desses caras, né? Em primeiro lugar, não tem absolutamente nada no contexto que justifica essa intencionalidade. Nenhuma outra parábola tinha esse objetivo. Isso é muito importante de ter em mente. Como eu falei, vamos voltar aqui, né? Você pega Lucas capítulo 16, tem lá a parábola de Lázaro. Jesus conta várias parábolas antes e várias parábolas depois. Eu fui até o capítulo 18 e comecei com 14, mas se você pegar Lucas inteiro, você vai ver muitas outras parábolas, tanto antes como depois. Qual delas tinha qualquer intenção de provar uma doutrina, ainda mais especificamente doutrina da imortalidade da alma, né? Obviamente nenhuma. As parábolas quase sempre elas têm como finalidade ou reprovar a incredulidade dos fariseus, né? Ou então ensinar alguma lição moral através dessa parábola. Então, já é meio estranho você achar que Jesus queria ensinar teologia contando parábola. Pelo contrário, né? Tem um texto bíblico que deixa bem claro que Jesus contava as parábolas não para que o povo entendesse e cresce, né, por causa das parábolas. É justamente o contrário, né, para que essas verdades ficassem ocultas dessas pessoas, né. Depois eu vou passar esse texto, inclusive. Agora, já não tem lógica você achar que Jesus estava contando aquela parábola para ensinar teologia ao povão. Mais estranho ainda é achar que ele estava contando parábola para ensinar a imortalidade da alma. Por quê? Porque isso nem mesmo seria necessário, já que a parábola que foi feita para repreender os fariseus, claramente percebe-se isso pelo contexto, e os fariseus já eram imortalistas naquela época, lá no século I, né? Então, por que Jesus iria precisar provar a imortalidade da alma mediante uma parábola, se o objetivo da parábola era repreender os fariseus, e os fariseus já eram imortalistas, né? No mínimo, Jesus estaria perdendo tempo para fazer algo desnecessário, inútil, sem razão. Ainda que os fariseus fossem aniquilacionistas e Jesus, né, estivesse debatendo sobre a imortalidade da alma, aí estava lá difícil, aí pensa, vou ter que contar uma parábola e eles vão acreditar. Né? Mas não, óbvio que não era esse contexto. Né? Então não faz nenhum sentido você pensar contar uma parábola para provar a imortalidade da alma, quando os caras lá, os fariseus, no caso, já criam a imortalidade da alma. Seria uma futilidade, seria uma coisa inútil, desnecessária e sem nenhuma razão lógica. Né? Agora, também é importante ressaltar que Jesus contava muitas parábolas com o mesmo significado básico, para fixar o conceito na mente de seus ouvintes. Por exemplo, vamos lá para as parábolas que Jesus conta em Lucas 15, né? Aqui, verso 4. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Essa parábola aqui ele conta no capítulo, no verso 4. Né? Aí aqui, verso 8. Ou já está contando outra. Ó. Qual mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la? Peraí, né? Essa aqui do verso 8 é a mesma do verso 4. Claro que não é a mesma parábola em si, mas ela tem o mesmo significado básico. Jesus está contando duas parábolas diferentes, mas para provar a mesma coisa, né? Com a mesma intenção, com o mesmo objetivo em mente. Aí você pensa que acabou? Não, não acabou. Aí Jesus vai lá, verso 11. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a parte da herança. Aí eu não vou precisar contar o resto da história, porque todos vocês conhecem a parábola do filho pródigo. Qual a intenção da parábola do filho pródigo? Exatamente a mesma das outras que ele contou no mesmo capítulo.
né? Tá aqui, né? Por 100 ovelhas, perdendo uma delas. É a mesma lógica, né? Você ama tanto aquele que se perdeu que você vai atrás dessa pessoa, não importa o quanto que essa pessoa tenha se desviado, que é o filho pródigo, né? Nem que tenha que abandonar, né? Por temporariamente, né? As 100 ovelhas, as 99 ovelhas, para ir atrás daquela pessoa, por tanto que você ama aquela pessoa, né? No caso, é uma parábola que mostra o amor de Deus pelos seus filhos, mesmo quando eles estão desobedientes. Então veja que Jesus cita aqui, né? 3 parábolas, uma a partir do verso 4, outra a partir do verso 8 e outra a partir do verso 11. E esse capítulo inteiro, na verdade, poderia ser uma parábola só, porque as 3 têm a mesma intenção, são 3 parábolas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for lá na parábola do rico e Lázaro, é a mesma lógica dessas outras parábolas aí. Quase todas as parábolas que Jesus conta, ele conta mais de uma parábola com o mesmo significado. Por quê? Porque ele queria fixar o conceito na mente dos seus ouvintes, né? Nesse caso, qual a parábola que eu acredito que seja um paralelo a Lucas 16? Está lá em Lucas 21 a 19, né? Quando Jesus conta, certo dia, Jesus estava ensinando no templo e tal. Aliás, aqui é a introdução, né? Jesus está discutindo com os fariseus, ou seja, o mesmo contexto da parábola de Lucas 16, né? Ou seja, discussão com os fariseus. Os fariseus tentam colocar Jesus à prova, Jesus responde e deixa eles, né, numa situação complicada, e aí ele conta uma parábola. Certo homem plantou uma vinha, arredou e alguns lavradores e assim, ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esses também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, eles o feriram e expulsaram da vinha. Verso 13. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho amado a quem talvez o respeitarão. Mas os lavradores viram e combinaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse que isso não aconteça, né? Então, aí ele continua, e aqui o verso 19 é bem interessante, né? Quando os mestres da lei, que eram fariseus, e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que havia contado essa parábola. Todos tinham medo do povo. Entretanto, né? Então, o que essa parábola, né, para alguém que ainda não entende essa parábola, o que ela está dizendo? Né, que Deus enviou profetas para aquelas pessoas, para fazê-las, né, para o povo judeu, né, para tentar convertê-los para Deus, mas, como você pode ler nos livros proféticos, eles rejeitaram os profetas, não quiseram nem saber. Depois, Deus, por fim, depois de mandar vários profetas, muitos deles foram assassinados, ele decide, bom, eu vou mandar meu próprio filho, que obviamente está falando do próprio Senhor Jesus. Né? O que acontece? Eles matam Jesus também. Né? E qual é a conclusão da parábola? Quando o proprietário vier, o que ele vai fazer? Né? Ao invés de manter aquela vinha com aqueles mesmos lavradores, não. Né? Ele iria tirar a vinha daqueles lavradores e dar a outros. Aqui eu peguei a parábola de Lucas mesmo, mas tem outra para o Evangelho Sinóptico de Marcos, que também tem essa parábola, e o de Mateus, que também tem essa parábola, eles contam que Jesus não apenas iria tirar essa vinha desses lavradores, como ainda iria dar essa vinha a outros lavradores que iriam dar o fruto ao devido tempo. Está falando aqui da igreja. Né? Então, em outras palavras, o reino que antes era de exclusividade do povo judeu, como eles rejeitaram Jesus, ele ia tirar esse privilégio deles e ia entregar à igreja, que é constituída, né, necessariamente pelos gentios. Então, qual é a semelhança dessa parábola com a parábola do rico e Lázaro? Toda, né, 100% semelhante. Essa parábola fala de um homem rico, né, que vestia-se... Bom, em primeiro lugar, antes de mais nada, né, vamos contextualizar a coisa. As duas parábolas foram contadas para repreender os fariseus, né, estava aquele mesmo contexto. Aí ele conta na parábola do rico e Lázaro sobre um homem rico, né, que vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, todos os dias se regalava esplendidamente e tal, né. Aqui é, obviamente, uma figura dos judeus, né? Da mesma forma que na outra parábola, que em várias outras ocasiões, né, Paulo fala que aos judeus foi dada a lei, foi dado os mandamentos, as concessões, as promessas, os oráculos, né, as palavras de Deus foram dadas aos judeus. Eles eram o povo escolhido de Deus, eles tinham todos os privilégios.
Entretanto, eles rejeitaram o Senhor. E, em contrapartida, né, Lázaro, que aqui representa os gentios, né, não apenas os gentios, mas os gentios convertidos, né, que formam a igreja, ele, ele era alguém que queria comer das perdão, ele queria se alimentar com as migalhas que caíam na mesa do rico. O que isso lembra? Isso lembra aquela ocasião em que aquela mulher grega, né, de Tiro, ela queria um milagre, né, para a cura dela, o filho dela, perdão, e entretanto Jesus falou, né, não é bom tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. Né? O que Jesus estava falando aí naquela ocasião? Não, eu não vou poder tirar do meu povo, para quem eu vim, né? Eu vim para os judeus, eu disse claramente, né? Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, o ministério de Jesus, o ministério terreno, era para os judeus. Precisava que os judeus rejeitassem Jesus primeiro, para então o evangelho ser mais ser amplo, né? Ser levado até os gentios, ser um evangelho realmente universal. Até lá, o evangelho era dos judeus. Por isso que Jesus disse para aquela mulher, né? Ó, eu não vou tirar dos filhos, né, no caso dos judeus, para dar para os cachorrinhos, né? Aí a mulher respondeu o quê? Né, vocês sabem. Mas até os cachorrinhos conseguem comer das migalhas que caem na mesa, né, do Senhor. Então, Jesus se surpreendeu com essa resposta e curou, né, como a mulher estava pedindo. Então, o que essa parábola mostra? É a mesma coisa que mostra essa outra ocasião aí, né, da conversa de Jesus com essa mulher gentílica, né? Que embora eles fossem aqueles que comiam das migalhas, né, naquela época, até Jesus morrer e ressuscitar, entretanto, haveria um momento em que esse cenário se mudaria. Né? Naquela ocasião que Jesus estava conversando com aquela mulher, os gentios ainda eram, entre aspas, os cachorrinhos, ainda comiam das migalhas, eles não tinham mais do que isso. Entretanto, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus abriu as portas do Evangelho, as portas, né, ampliou esse pacto, essa nova aliança que a Bíblia fala, para os gentios. Né? Então, esses gentios convertidos, eles desfrutam de todos os privilégios que antes só eram desfrutados pelos judeus. Exatamente o mesmo que mostra a parábola. Né? Aqui a parábola está, primeiro, um cara rico, né, que no caso representa os judeus, que tinha todos os benefícios antes, e outro cara pobrezinho, né, Lázaro, comendo as migalhas, que representam os gentios. Só que depois esse cenário se mudaria. Né? O rico, no caso, está no inferno, que é uma representação daquilo que aconteceu com esses judeus incrédulos que crucificaram Jesus, que mataram Jesus, que perseguiram Jesus, né, e que essa sorte se daria. O reino seria tirado deles, ou seja, perderia todos os privilégios e seria dado a quem? Aos gentios, como está aqui na parábola, né, na parábola de Lucas 20, né, que a parábola seria tirado dele, ó, vamos matá-lo, a herança será nossa. Né? Então, quando o dono da vinha viesse, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Né? Quem são esses outros? Os gentios convertidos que formam a igreja, juntamente com os judeus convertidos. Então, recapitulando, na parábola do rico Lázaro, aqui a gente tem um rico que representa os judeus incrédulos que crucificaram Jesus, que tinha todos os benefícios na época da antiga aliança, mas que depois que rejeitaram Jesus, que mataram Jesus, que perseguiram Jesus, eles todos esses privilégios que eles tinham antes se perderiam e a sorte deles seria revertida, né? Como Jesus disse também nessa parábola, ó, né? Matarás os lavradores e dará vinho a outros. E o caso Lázaro era o oposto, né? Eram gentios que naquela época não tinham nada, né? Da mesma forma que nessa parábola nem aparecem esses outros aqui, né, do verso 16, nem são citados antes, né? São completamente, entre aspas, marginalizados, né? Descartados. Entretanto, eles que recebem a vinha, eles que agora herdam todos os privilégios de que os outros tinham antes. Né? Da mesma forma que na parábola. Lázaro, que tinha as migalhas, agora ele tem todos os benefícios, muito maior até do que o rico tinha em vida. Por quê? Porque o pacto que Deus fez conosco com a nova aliança é o pacto superior ao que ele teve com Israel da antiga aliança. Entende? Por isso que a sorte de Lázaro, né, nessa alegoria, nessa parábola, era também muito maior do que a que o rico tinha enquanto ele estava em vida. Então, toda a parábola aqui ela tem a mesma finalidade, a parábola de Lucas 16, da parábola de Lucas 20. Está falando em ambos os casos, do povo judeu incrédulo que crucificou Jesus, que antes disso, na antiga aliança, tinha todos os privilégios e depois perdeu tudo isso, e dos gentios,
que os gentios convertidos, que antes não tinham nada, né, o evangelho nem tinha chegado a eles ainda, e depois teriam todos os benefícios, estaria dentro do pacto de Deus, estaria dentro do plano de salvação, né, como Deus alcançou eles. Então, essa era a finalidade da parábola do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro foi contada justamente para representar isso daqui mediante uma alegoria em forma de historinha. Só isso. Né? Não tem nada, o objetivo da parábola não tem nada a ver com a alma ser imortal ou não, com existir vida consciente no Hades ou não, ou com isso ou com aquilo. A finalidade da parábola é provar o ponto fundamental, que é o mesmo ponto fundamental que Jesus contou na parábola de Lucas 20. Esse ponto fundamental era a rejeição desses judeus incrédulos, aqui principalmente relacionado aos fariseus, evidentemente, que mais representava esse tipo de incredulidade e de judaísmo, né, radical, ortodoxo, e ao mesmo tempo apresentar aqueles que herdariam a vinha, né, e que, né, que mataram, que dará a vinha a outros, né, que está falando dos gentios, que da mesma forma aqui que representa Lázaro. Então, realmente, essa parábola conta a inversão das sortes, né? Tanto é que, por muitos intérpretes e moralistas interpretarem literalmente essa parábola, eles cometem um grave erro de achar que a parábola está simplesmente dizendo que a pessoa é rica nessa vida necessariamente vai para o inferno e que Lázaro, só por ser pobre, vai necessariamente para o céu. O que é um absurdo, uma coisa antibíblica. Pode ver aqui que em momento nenhum essa parábola diz que o rico era mau, né? E muito menos em relação a Lázaro. Não diz em momento nenhum que Lázaro é um pobre bom, né? Só diz que é um mendigo, mais nada, né? Então, se essa parábola for levada ao pé da letra, levaria a gente a concluir que ser mendigo é um passaporte para o paraíso, né? E muitos teólogos acabam achando que a intenção dessa parábola é provar que rico vai ser para o inferno e que pobre vai ser para o céu, porque Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Não, né? A parábola não tem nada a ver com isso, tem um significado espiritual por detrás dela, que é justamente aquilo que eu contei. Né? Então, essa questão relacionada aos judeus que rejeitaram Jesus, aos gentios, a quem Jesus abriria a porta da salvação, o pacto que Jesus ia ter nessa nova aliança. Então, é um erro completo, é um erro absurdo, um erro grosseiro você acabar literalizando, né, tomar a parábola do rico Lázaro ao pé da letra para provar algo que Jesus jamais quis ensinar. Jesus jamais quis ensinar que um rico vai ser para o inferno ou que um mendigo vai ser para o céu, e muito menos que existe realmente uma alma imortal que sai do corpo. Inclusive, na parábola nem sequer menciona ter uma alma nem espírito, né? Diga-se de passagem. Então, essa claramente não era a intenção de Jesus nessa ocasião. Agora, tem aqueles que afirmam, né? Tudo bem, pode ser que esse não era o objetivo de Jesus falar que a alma era imortal. Então, tudo bem, eles podem até concordar, né? O objetivo de Jesus era aquilo lá e tal. Entretanto, se Jesus usou na parábola de Lázaro, né, de um ensino, né, que pressupõe que a alma sobrevive após a morte, né, porque ali não fala que foi antes da ressurreição, então isso deve ser verdade. Por quê? Porque se não fosse assim, Jesus estaria mentindo, ele estaria usando uma mentira para ensinar uma verdade espiritual, isso não pode presumente. Né? Agora, claro, eu concordo, obviamente, que Jesus não poderia mentir, Jesus é Deus e tudo mais, óbvio que Jesus não iria mentir, Jesus é sem pecado e tal. Agora, a questão é uma mentira, realmente, você contar uma parábola, se você não for literal na parábola, então quer dizer que você está mentindo? Né? Óbvio que não, por quê? Porque algo só pode ser considerado uma parábola quando se pretende dizer uma verdade literal em um contexto literal. Né? Por exemplo, se eu falar para você, tira o seu cavalinho da chuva, né? Muitas pessoas fazem isso, eu mesmo às vezes uso essa força de expressão. Né? Será que se eu falar para você, tira o seu cavalinho da chuva, você vai significar que eu sou mentiroso, né? Porque outra pessoa não tem um cavalo, ou porque não está chovendo agora, né? Enfim, né? Óbvio que não. Eu posso dizer para alguém, tira o seu cavalinho da chuva, mesmo sem estar chovendo, mesmo sem ela ter um cavalinho. Né? E seria estranho ela tirar o cavalinho da chuva mesmo, né? Mas nem assim eu sou mentiroso simplesmente por dizer isso. Por quê? Porque quando eu estou falando isso, todo mundo vai entender que eu não estou sendo literal a falar isso. E como eu estou sendo literal, não faz sentido falar em mentira. Não existe uma mentira, a não ser quando as duas partes entendem que você está falando uma coisa literal. Agora, quando você está brincando, quando você está usando uma força de expressão, uma alegoria, um conto, uma parábola, né, uma historinha,
né, uma piada, ou até mesmo uma força de expressão, enfim, como você está dizendo, qualquer coisa que não tenha como finalidade ser literal, falar as coisas ao pé da letra, você pode falar coisas, usar coisas que, entre aspas, não são verdades, sem ser uma mentira. Né? Repito, eu não seria mentiroso simplesmente por dizer tira o seu cavalo da chuva sem estar chovendo. Né? Por quê? Porque as pessoas entendem que isso não é literal. E só existe uma mentira quando pressupõe que a pessoa está falando algo literal. Se você não está falando algo literal, você não está mentindo. Por exemplo, quando eu falei aquela parábola, aquela piada que eu acabei de contar lá, né? Do padre lá, da criança e tal. Alguém iria dizer que o autor daquela piada é um mentiroso, que ele vai para o inferno, que tem que se arrepender da sua mentira? Óbvio que não. Porque todo mundo sabe que quando alguém está contando uma piada, ele não tem a finalidade de ser literal. Ninguém espera uma verdade literal. Né? Todo mundo sabe que se trata de uma piada e, portanto, não exige uma literalidade, não existe esse tipo de coisa quando não se está contando o contexto literal. Né? Então, resumindo a questão aqui, não existe essa de que Jesus mentiu porque ele não cria a imortalidade da alma, mas ele usou a imortalidade da alma, mas assim. Porque em parábola, todos os judeus da época sabiam perfeitamente bem que parábola não precisava ser literal, não precisava estar num cenário literal ou verdadeiro, né? Pode ser até um pouco mais complicado para nós nos dias de hoje. Por quê? Porque nos dias de hoje nós não estamos acostumados com parábolas, né? Parábola, a gente só conhece a parábola mais por causa da Bíblia mesmo, né? Quando foi que alguém te contou uma parábola alguma vez, né? Quando foi que você contou uma parábola para alguém? É muito difícil, né? A gente aqui lida com outras coisas, mas parábola é meio, né? Tá meio fora da nossa época. Mas para os judeus não. Para os judeus eles estavam bastante acostumados com parábolas. E para eles era tão óbvio que uma parábola não era uma verdade literal, tanto quanto a gente sabe, por exemplo, que uma piada que está no nosso contexto também não é uma verdade literal. Né? Então você não precisava usar uma coisa literal, uma verdade literal, para você provar alguma coisa numa parábola, né? Porque as pessoas para que você estava contando já iriam saber que, por ser uma parábola, não pressupõe que seja um acontecimento real. Pelo contrário, a pessoa já sabe que é uma alegoria, e uma alegoria, por definição, é algo que não é literal, é algo que não é verdadeiro, literalmente falando. Então, não é que a parábola de Jesus é mentirosa, a parábola é verdadeira. Mas o que é verdadeiro? A lição moral que se extrai dessa parábola. São os significados por detrás da alegoria, e não a alegoria em si. Entende? A alegoria em si, ela é apenas uma figura de linguagem. O que é verdadeiro não é a alegoria em si. Da mesma forma, né, quando João, né, fala lá dos trovões que falaram no Apocalipse, né, ou da besta que sai da terra e tal, ele não estava sendo mentiroso, mesmo não sendo uma verdade literal. Né? Por quê? Porque as pessoas sabem que era uma simbologia e que não implicava, portanto, em algo literal. Então, quando Jesus conta uma parábola, as pessoas sabem que é uma verdade, mas o que é a verdade? É aquilo que está na superfície, por assim dizer, né? É a alegoria em si? Claro que não. É aquilo que se extrai da alegoria, é os significados que você tira da alegoria, né? É aquilo que você está querendo dizer através daquilo, a lição moral que você está ensinando através daquilo, são os significados da parábola, e não a alegoria em si. Né? Então, não faz nenhum sentido falar que Jesus mentiu. Agora, se você for querer dizer assim, não, Jesus tem que ter dito tudo isso literalmente, ou senão Jesus estaria mentindo. Então você vai se meter em vários apuros, né, em vários problemas. Por exemplo, o verso 24 deixa claro que os personagens ali estavam com o corpo físico no ato. Né? Vamos até lá a parábola, aqui, Lucas 16, verso 24. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo. Opa, pera lá. Né? Não era a alma que estava lá no Hades, não era o espírito incorpóreo, o fantasminha, camarada lá que estava lá no Hades, né? Porque tem alguma coisa esquisita aqui, né? Porque se era realmente um espírito sem corpo, o que o dedo está fazendo, né? O que o dedo do cara está fazendo no inferno? Não deveria estar aí, né? Em primeiro lugar. E me refere que a língua, opa, pera lá, né? Então quer dizer que agora o espírito tem dedo e tem língua também, né? Ou então o corpo do rico parou no inferno por engano, né? Tipo, sem querer, acabou indo para o inferno com o corpo e tudo, né? Deus nem acabou percebendo esse engano. É óbvio que não, é óbvio que isso aqui é uma alegoria, então não tem que ser literal. Agora, se tivesse que ser literal, como os moralistas impõem e exigem,
então se meteria em claros apuros. Aí sim Jesus seria um mentiroso. Por quê? Porque está falando aqui que o Espírito teria dedo e teria língua. Né? E ainda diz, né? Tem misericórdia de mim, que molha a água, a ponta da água no seu dedo e refresca a língua. Por quê? Porque ele estava sentindo sede. Né? Aí eu pergunto, algum imortalista em sã consciência acredita que um espírito incorpóreo sente sede? Um anjo no céu está sentindo sede? Um demônio está sentindo sede? Os ímpios no inferno agora estão com sede? Não faz sentido falar isso. Né? A sede é algo que faz parte do organismo do ser humano físico. Né? Não tem sentido um espírito incorpóreo sentir sede. Muito menos ter dedo e ter língua e refrescar a língua, não tem sentido isso daqui, né? Então, é óbvio que Jesus não estava contando uma história real, né? Jesus não estava falando a verdade literal, porque se ele tivesse, não apenas o aniquilacionismo teria refutado, a própria imortalidade da alma teria refutado, pelo menos da forma como eles ensinam. Eles teriam que impor uma doutrina onde o espírito tem dedo, sente sede e tem língua. Ou seja, uma doutrina em que você nem precisa da ressurreição, porque ele já está com o corpo lá no inferno do mesmo jeito. Né? Então, realmente, para que serve a ressurreição se você já sente sede, já tem língua, já tem dedo, já tem tudo lá no inferno, no céu, onde quer que você esteja? Não serviria para porcaria nenhuma. Você ressuscitar, tem um corpo, mas já tinha um corpo antes. Né? Então, a ressurreição é totalmente inócua, totalmente sem razão nenhuma de ser. Então é evidente que Jesus não estava falando de uma verdade literal ao contar a parábola do rico e Lázaro, ok? Isso daí, até se você for um imortalista honesto, você tem que reconhecer isso. E não faz nenhum sentido você impor. Não, Jesus tem que estar dizendo uma verdade literal na parte que diz que o ímpio foi lá, ou que o rico foi lá para o inferno. Mas aí na parte que fala do espírito que sente sede, do corpo físico, no ar, da língua, do dedo, não, aí não precisa mais, né? Aí não tem que ser literal nada, aí pode ser alegórico o quanto quiser, aí não tem nada de Jesus mentiu, aí pode usar de figuras de linguagem o quanto quiser que está valendo, né? Então é uma teologia de dois pesos, duas medidas, né? Uma teologia completamente desonesta, mal intencionada, inclusive. Outro ponto, né? Justos e ímpios estão lado a lado, podem se ver e até bater papo, né? Porque você vê aqui, né, na parábola, vamos lá. O rico aqui, ele está falando com Lázaro no inferno. Olha que interessante, né? Ele pede, na verdade, não pede nem para Lázaro, ele pede para Abraão, né? Manda Lázaro que molhe a língua, a água, molhe na água, a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Espera lá, então quer dizer que os caras lá no inferno, enquanto estão queimando, eles conseguem conversar com as pessoas que estão no céu. Realmente? É isso que você acredita? Né? Então quer dizer que se você morreu salvo, mas a sua mãe, ou sei lá, o seu pai, sua esposa, marido, um amigo muito querido, muito próximo, que acabou, sei lá, não se converteu, estava em pecado, sei lá, morreu, foi para o inferno, beleza. Você vai ver essa pessoa sendo atormentada numa chama literal lá do outro lado, diante dos seus próprios olhos, como Lázaro Lázaro e Abraão viam o rico nessa ocasião. Quer dizer, o próprio céu seria um tormento de pensar numa coisa dessas. Né? Você está lá no céu, tudo de boa, e de repente está a sua família lá queimando lá do outro lado do inferno. E pior, você ainda consegue conversar com essas pessoas lá do outro lado. Né? Enquanto essas pessoas estão queimando, você consegue bater papo bem legal, né? Bem bacana. Né? Como é que você está aí? Né? Olha a água, olha aqui no meu dedo, refresca a língua. Né? Tipo, consegue conversar numa boa com o cara sendo atormentado do outro lado. Se você acha isso um absurdo, então você não deveria achar absurdo você entender toda a parábola como sendo uma alegoria e, portanto, não há nenhum argumento aqui consistente contra o aniquilacionismo. Agora, se você crê que não, isso prova alguma coisa, isso tem que estar sendo literal, tem que ser tudo uma expressão da verdade literal na parábola, ou até acha que nem é uma parábola, então beleza, você vai ter que ser obrigado a acreditar que do céu você vai estar vendo seus parentes queimando lá do outro lado do inferno, e vice-versa. Né? Ou pelo menos, porque tem outros que afirmam, não, isso era na época do Hades, depois os justos foram teletransportados para o céu e os ímpios foram para sei lá onde. Então, pelo menos durante 4.000 anos na história da humanidade aconteceu esse tipo de aberração, né? Que é bastante difícil de se levar a sério. Continuando, seria também, né, deduzindo da parábola, é possível conversar com outra pessoa enquanto está sendo literalmente queimada e ser ouvida e compreendida e reconhecida, mesmo com um grande abismo de distância. Você entende o que acontece?
Porque tanto Lázaro, como Abraão, como o rico, eles reconheceram um ao outro. Né? E não apenas isso, eles podiam conversar um com o outro, mesmo com grande abismo de distância. Agora, eu presumo que o rico não devia ser o único cara que estava no inferno. Eu presumo que devia ter ali algumas, digamos, milhões de pessoas ali perto dele, queimando, gritando, berrando, chorando, agonizando terrivelmente. E eu pergunto, nesse inferno literal, com um monte de gritaria, fogo, berro, tudo calado, alguém conseguiria escutar outra pessoa falando, né, conscientemente, que nem estava naquela conversa? Porque parecia que Abraão e o rico estavam conversando como quem está aqui do lado do outro, né? Como você está me ouvindo aí do lado do vídeo. Na verdade, é muito provável, né, que Abraão estava ouvindo Lázaro com muito mais clareza do que você está me ouvindo agora, né? E como isso seria possível se estava no inferno literal, com um monte de gente gritando, berrando ao mesmo tempo, né? Além de existir um grande abismo de distância entre ambos, né? Então, são algumas coisinhas que os imortalistas teriam que resolver, e resolver com bastante urgência, porque eu acho isso bastante improvável. Ponto E, né? Olhar a língua iria ter alguma relevância quando o corpo todo está sendo queimado há séculos ininterruptamente, né? Então, pensa o seguinte, você está sendo queimado, você não está sendo queimado só na língua, o teu corpo inteiro está pegando fogo, né? Você está sendo completamente queimado, você está sendo devorado pelas chamas de um lago de fogo real, literal. Aí, o que você faz? Pede para alguém molhar todo o seu corpo para apagar aquele fogo, ele está fazendo uma coisa, dar um banho, e você não. Molha a minha língua. Tipo, o corpo inteiro está pegando fogo e você quer que molhe apenas a língua. Né? Tipo, ou esse rico aí tinha sérios problemas, né? Sei lá, ele estava com algum sério problema, assim, ou então, né? Isso é outro absurdo, porque se a pessoa está queimando inteira, ela não vai apenas sentir sede, querendo molhar apenas a língua só para matar a sede naquele momento, sendo que molhar a língua por um segundo não ia fazer nenhuma diferença real, já que a língua estaria continuando a ser queimada, né? 2 segundos depois ela estaria com sede de novo. Então, assim, é completamente hilário esse tipo de coisa, se você levar em conta a literalidade. Eu, particularmente, inclusive acredito que Jesus propositalmente deixou esses absurdos na parábola justamente para mostrar para as pessoas que isso não era literal, né? Para não ter a mera distante possibilidade de ter alguém bem ingênuo de levar literalmente essas coisas. Então Jesus de propósito colocou esses absurdos que qualquer pessoa, né, séria da época iria perceber que não tem nada de literal, nada de real, né, justamente para que não ocorra nenhum risco de alguém interpretar literalmente. Mas os imortalistas fazem isso, né, mesmo assim, sem nenhum pudor, sem nenhum peso na consciência. E, finalmente, ouvir Moisés e os profetas que não seria possível a única pessoa. Por quê? Porque o rico, ele pede lá, vamos ver lá, pois rogo ao pai que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, para que ele não venha também para esse lugar de tormento. E Abraão responde, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? Ok, você pode falar que nessa ocasião ele estava falando da escritura, e é uma interpretação plausível, realmente, não estou negando essa possibilidade. Mas nota que ele não fala, tem Moisés e os profetas, leiam eles. Não, ele fala, ouçam-nos, né? Passa a ideia de que a própria pessoa de Moisés e dos profetas estava na terra naquele momento, né, junto com esses 5 irmãos que esse cara rico tinha. Agora eu pergunto, como que Moisés e os profetas poderiam estar na terra naquele mesmo momento, sendo que entre Moisés e os profetas houve uma lacuna de, digamos, 1000 anos, né? Se ele estava na época de Moisés, os profetas não estavam vivos. Se ele estava na época dos profetas, ele não coloca um profeta, não, ele coloca vários, né? Os profetas, no plural, né? Todos os profetas, está incluindo aqui. Então, se estava na época dos profetas, Moisés já tinha morrido, então não teria Moisés, né? Então, uma coisa ou outra, né? Não pode ter as duas. Então, isso mostra o seguinte, que realmente isso aqui era uma alegoria. Ele está falando, ele está falando o seguinte, voltando para aquilo que a gente falou, né, no significado das alegorias. Como ele está falando do povo judeu que rejeitou ao longo de todo o período de existência, né, até Jesus ser enviado a eles rejeitaram tanto Moisés como todos os profetas. Por isso que ele está falando, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? Por quê? Porque não está falando de uma pessoa específica, não está falando literalmente desses 5 irmãos aqui. Porque esses 5 irmãos, se existissem mesmo, literalmente na Terra, eles não teriam Moisés e os profetas ao mesmo tempo. Teriam ou um, se eles vivessem na época de Moisés,
ou outros se eles vivessem na época de um profeta, ou de alguns profetas, né? Ter os dois é possível, isso é possível se a parábola é uma alegoria que diz respeito a todo o período do povo judeu, desde Moisés, passando por todos os profetas. Entende? Aí sim faria sentido, como uma alegoria, não como uma verdade literal, como interpretam os imortalistas. Então, esses são pontos bastante importantes para se analisar. Né? Você aí que usa a parábola do Henrique Lázaro para refutar os aniquilacionistas, ou para dizer, olha, Jesus estava mentindo, se ele estava, né, se Jesus era aniquilacionista, ele estava mentindo ao usar a parábola do Henrique Lázaro, ou então, sei lá, né, você que usa esse tipo de argumento pobre, chulo, superficial e horroroso, tá aí, né? Lide com essas questões. Ou você toma tudo isso literalmente ao pé da letra, como uma verdade absoluta e real que se extrai da parábola, e nesse caso você vai ter que reinterpretar tudo aquilo que você entende como sendo inferno, ou seja, toda a teologia imortalista a respeito do céu e do inferno, essa daí que você vê nos livros de teologia sistemática, nas catequeses, na escolinha dominical, etc., vai ter que rever tudo isso, porque nada disso que eles ensinam por aí tem a ver com a parábola do Henrique Lázaro. Né? Se você pegar a parábola do Henrique Lázaro para pautar a imortalidade da alma, então você vai ter que assumir aquilo que a parábola do Henrique Lázaro diz. Isso é uma coisa evidente, uma coisa de honestidade intelectual. Agora, se você realmente toma isso como verdade, ou seja, tudo aquilo que está na parábola, literalmente, então, consequentemente, você vai ter que refazer toda a doutrina imortalista relativa ao céu e ao inferno. Tudo aquilo que você crê hoje está errado, porque não condiz em nada com aquilo que a parábola afirma. Ou então você abre mão da parábola e, nesse caso, não pode usá-la como argumento contra os aniquilacionistas como eu. Continuando aqui, né, eu notei aqui, né, Jesus não mentiu ao usar o cenário alegórico na parábola de Lucas 16, 19 a 31, da mesma forma que ninguém mentiu em Juízes 9, 6 a 15, na parábola que personifica árvores falantes, ou em 2 Reis 14, 9, que faz o mesmo, ou com as pedras falantes de Hebreus, Abacuque 2:11, ou de Lucas 10:40, ou a ferrugem que testemunha. São vários textos aqui. Eu vou tentar ver rapidamente um a um. Juízes 9:6. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Meleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam, os cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, aí ele começa a contar uma parábola, veja bem. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a oliveira: seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual você presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra aos deuses e aos homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vós, venham obrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Então, assim, qualquer pessoa honesta que lê essa parábola aqui, ele vai entender o quê? Que era uma alegoria, que dizia respeito àquela situação específica de Israel, né, onde eles poderiam ter, né, dado o reinado a muitas pessoas dignas, honrosas, entretanto, nenhuma delas aceitou, então acabou que um cara, né, inescrupuloso, que não valia nada, acabou virando rei. Agora, se eu uso a metodologia imortalista de interpretação de parábolas, da mesma forma que eles fazem com a parábola do Henrique Lázaro, e começo a interpretar essa parábola aqui, o que eu vou fazer? Eu vou reinterpretar toda a teologia cristã e ensinar não apenas a imortalidade da alma, mas a consciência da alma após a morte, mas também a consciência das árvores em vida. E não apenas a consciência das árvores, mas também as árvores falantes, né? Eu tenho que acreditar que árvores estão falando, estão conversando entre si, né? A figueira, a videira, o espinheiro, né? Todo mundo, não apenas isso, mas também chamando para ser rei, né? Enfim, eu vou criar uma teologia maluca onde árvores falam e conversam entre si. Né? Agora, eu vou perguntar a você, né? Você acredita numa teologia dessas? Bom, eu quero acreditar que você não acredita numa teologia dessas.
né? É a mesma razão pela qual eu não acredito na teologia immortalista, né? Porque da mesma forma que é biblicamente absurdo que árvores falem e que, portanto, é óbvio que essa parábola aqui não está falando em termos literais de árvores conversarem umas com as outras, da mesma forma, biblicamente, é óbvio que a morte é o fim da existência até a ressurreição e que, portanto, a parábola de Lázaro é uma alegoria da mesma forma que essa parábola sobre as árvores, né? Agora, repito, se você exige que a parábola tenha que usar meios literais, tenha que expressar a verdade literal, ou senão o autor está mentindo, é mentiroso e tal, existe um erro na Bíblia, etc. e tal, então você vai ter que criar aí uma teologia onde árvores falam e onde árvores conversam. Eu tomara que você não faça isso, né? Pelo menos eu espero. Segunda Reis 14:9 faz a mesma coisa, também árvores falantes, então eu vou nem ver o texto, se quiser pode conferir aí. Abacuque 2:11, vamos ver aqui. Abacuque 2:11, pois as pedras clamarão da parede, as vigas responderão do madeiramento contra você. Né? Aqui, pedras clamam, né? Vigas também. Vamos lá, Lucas 10:40, aquela passagem lá que diz que se vocês se calarem, até as pedras clamarão. Tiago 5, tem alguma surpresinha também. Tiago 5, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo eles devorará a carne. Vocês acumularão bem nos últimos dias. Veja o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. Né? O lamento do censeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui a gente tem ouro e prata, né? A ferrugem que testemunha contra pessoas, aqui e outra, né? Que também o salário, né, o próprio salário que está clamando contra aquelas pessoas, aqueles ricos ímpios que Tiago se referia, né? Eu não acredito que eles falassem literalmente. Também tem lá Gênesis 4:10, diz, Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando, né? Eu acredito que o sangue de Abel não estava clamando literalmente, né? O sangue não fala nada, eu acho, né? Mas, entretanto, aqui está falando, né, como se o sangue falasse. Vamos lá, tem Apocalipse 10:3, não sei se são só alguns textos aqui, mas teria muito outros, né, para eu citar do tipo se eu quisesse. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Né? Será que trovão fala também, literalmente? Né? Fica outra questão. Campos exultantes de 1 Crônicas 16:32. Vamos lá, na 1 Crônicas 16:32. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo que neles há. Né? Aqui personificando os campos. As árvores jubilantes, né? 1 Crônicas 16:33. Tá aqui a continuação. Então as árvores da floresta cantarão de alegria. Ó, não basta a árvore falar, ainda canta, ó. Né? E cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Quer dizer, se eu fosse um intérprete mal intencionado ou ignorante, como a esmagadora maioria dos intérpretes imortalistas, eu iria criar também uma teologia onde a árvore fala, onde a árvore canta, onde a árvore conversa, onde a árvore elege rei, onde a árvore jubila, né? Onde a árvore faz um monte de coisa aí que a gente sabe que a árvore não faz, né? Então, assim, a gente tem que ser responsável quando a gente faz a interpretação bíblica, aquilo que a Bíblia chama que a gente chama de exegese da Escritura, né? Senão você vai sair por aí interpretando tudo literalmente e vai perverter todo o ensinamento bíblico. Né? Os montes cantantes, eu não vou aqui em todos os textos, porque tornaria cansativo, mas se você quiser, pode ir lá. Isaías 55:12, Jó 12:7-8, Salmos 98:8, né? Todos eles, né? Falando de coisas como montanhas, aves, peixes, montes, árvores, trovões e tudo mais, que como se eles falassem, como se tivessem vida e tudo mais, mas a gente sabe que é apenas uma figura de linguagem, uma alegoria, né, uma personificação de personagens animados, exatamente da mesma forma que ocorreu na parábola do Rico e Lázaro. Né? Então aqui eu continuo dizendo, né, como vemos, personificar coisas inanimadas na Bíblia é extremamente comum na Escritura, ainda mais em contextos parabólicos, quer dizer, aqueles textos que eu listei, exceção daquele primeiro lá sobre as árvores falando, não estão nem no contexto de parábola, no máximo em um contexto poético e tal, né, ou figurado, mas nem tão dentro de parábola, quer dizer, mesmo em textos que não são parábolas, ainda assim são alegorias e não devem ser interpretadas literalmente, quanto mais em uma parábola, né? Assim como árvores falantes em parábolas não provam que árvores falam mesmo, mortos falantes em outra parábola também não prova que mortos falam.
Nós não devemos condicionar a doutrina bíblica à parábola, mas ao contrário, condicionar a interpretação da parábola ao que a Bíblia como um todo ensina sobre o tema, entende? Então não é assim, ó, a gente tem aqui a parábola, vamos interpretar a parábola literalmente, e tá aqui a nossa teologia. Essa é a nossa teologia, tá aqui o seio de Abraão, morreu, vai para o inferno, o outro lá vai para o céu, fica conversando com o outro, vai lá para o seio de Abraão, vai lá, né, passar tormento. Cara, é um absurdo isso. Tem livro de teologia sistemática que se diz sério e que coloca toda a parte dele relativo ao inferno, né, a parte lá que eles falam do inferno, todas as referências que eles colocam lá entre os parênteses, são todos dessa parábola. É impressionante. Né? Pergunta para o imortalista, pede para o imortalista aí, né? Meia dúzia de textos que falam dos ímpios no inferno antes da ressurreição. Né? Ele não vai ter nenhum. Você pode pedir meia dúzia, o único que ele vai ter vai ser essa parábola. Ele vai citar um monte de versículos, todos eles dessa parábola. Né? Quer dizer, eles não têm uma teologia bíblica sobre o inferno. Que eles têm uma parábola que fala do inferno, alegoricamente, é claro, mas que eles tomam como literal e aí tentam reinterpretar o resto da Bíblia inteira para se conformar, né, àquela parábola. Como se aquela parábola que tivesse que determinar todo o ensino literal da Bíblia, quando na verdade deveria ser exatamente o contrário. É a teologia bíblica que deveria determinar qual o nosso entendimento da parábola, e não o contrário que nem os morteistas fazem. Né? Adicionalmente, né, em toda a Bíblia, o Sheol, que é o termo usado no Antigo Testamento, ou Hades, que é o termo do Novo Testamento, é descrito como lugar sem vida, a sepultura coletiva universal dos mortos, onde estão sepultados os defuntos. Há 0 textos bíblicos dizendo que o Sheol é um lugar onde almas incorpóreas vivas e conscientes estão no pós-morte, exceto no contexto da parábola de Lucas 16, 19 a 31. É por isso que os imortalistas não abrem mão de usar essa parábola como, entre aspas, prova, né, porque não é uma prova de fato, senão não sobraria mais nada para eles fundamentar essa falsa doutrina. Ou seja, porque você vê, tem tantas provas incontestáveis de que não é nada inteligente você usar essa parábola literalmente para provar alguma coisa. Então você pergunta, por que raios que os imortalistas continuam então usando essa mesma parábola? A resposta é muito simples, porque se eles abrirem mão dessa parábola, se eles desconsiderarem isso como argumento, acabou a teologia deles sobre o inferno. Eles não têm nenhum texto mais que fale que o Sheol tem vida lá dentro, tem pessoas conversando, alguma coisa assim, consciência, atividade, não tem nada, nenhum texto. Eles não vão ter mais nada, não vão sobrar nada na teologia deles, entende? Eles precisam se apegar firmemente, com todas as forças, nessa parábola, ou senão eles estão lascados, ou senão toda a teologia deles vai para o buraco, toda a teologia deles se desfaz em cinzas. Né? Então, é por isso que eles precisam se apegar nesse texto. Por isso que eu fico feliz, como mortalista, como aniquilacionista, que mesmo que me provasse que algum texto que eu acredito ser uma prova do aniquilacionismo, na verdade não é, mesmo que me provasse por A mais B, mediante uma exegese séria e sincera, que esse texto que está usando, na verdade, não prova isso, eu poderia falar, ok, tá bom, né? Ainda sobraria dezenas, centenas de textos para continuar usando e crendo da mesma forma. Agora, os mortalistas não, né? Se eles perdem esse texto, eles até poderiam usar um ou outro texto que eles costumam usar, que a gente costuma dizer, né? O ladrão da cruz, né? O partir está com Cristo, Moisés, no Monte da Transfiguração, esses meia dúzia de textos que eles usam aí, que a gente já explicou 1000 vezes, né? Eles ainda teriam alguns textos como esses aí, para tentar provar que existe consciência após a morte, mas nenhum para provar alguma coisa relacionada ao inferno em si, né? Ou de vida no Sheol, como eles afirmam. Então, eles precisam se apegar a esse texto, como essa parábola, como se ela provasse algo efetivamente, quando é claro que ela não prova absolutamente nada, a não ser que eles são péssimos exegetas e péssimos intérpretes da Bíblia. Por exemplo, sobre o Sheol, que eu acabei de mencionar, eu tenho esse artigo aqui, né, que é bem antigo até, né, de 2015, 3 anos atrás, se o Sheol é uma morada de almas incorpóreas, né? Na verdade, esse artigo é uma resposta, um desafio que um tal de pastor Jamierson lançou contra os mortalistas, né? Ele disse, você poderia me dar uma única referência bíblica de pessoas colocando corpos físicos do Sheol, Hades, e alma e espírito indo para a sepultura ou túmulo? Ele fez isso com um desafio, quer dizer, a cabeça dele, isso refuta os aniquilacionistas totalmente. Né? E aí, eu citei aqui um monte de textos, né? Por exemplo, né? Salmo 141, 7, né? Os ossos sendo espalhados na entrada do Sheol. 1 Reis 2,9, né? Eu faço descer ensanguentado ao Sheol. Jó 17, 16, descerá, é um paralelismo isso, né? Que significa a mesma coisa, basicamente. Descerá ela as portas do Sheol, estendendo lutos ao pó, igualando o Sheol e pó.
Salmos 49, 14, a aparência deles se desfará no Sheol. Eclesiastes 9:10, porque no Sheol, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Salmos 6:5, pois a morte não há lembrança de ti, quer dizer, nem de Deus as pessoas se lembram depois da morte. E no Sheol, quem te louvará? A pergunta retórica, implicando que a resposta automática é não. Números 16:33, desceram vivos ao Sheol, né? Será que os caras desceram até outra dimensão, até o centro da Terra, que outros afirmam, né? E aí, no meio disso, foram virando almas desencarnadas, quer dizer, é coisa de cinema mesmo, Hollywood. Isaías 14:11, sua soberba foi lançada ao Sheol, junto com o som das suas liras, sua cama de larvas, sua coberta de vermes, né? Salmos 31:17, calados fiquem no Sheol. Quer dizer, eu pensava que no Sheol os caras estavam lá gritando, quem ia para a água, pedindo água para molhar o dedo, para molhar a língua deles, né? Não, aqui está falando vai ficar calado. Gênesis 44:29, né? Os meus cabelos brancos vão descer ao Sheol, né? Não sabia que uma alma tinha cabelo branco. Jó 33:18, né? Aqui falando da alma descer a cova. Mais uma vez, a alma se aproxima da cova. Mais uma vez, a alma é pedida de descer para a cova. Né? Mais uma vez, amaste minha alma e livraste da cova da corrupção. Né? Quer dizer, está mais que claro, unicamente, que a alma vai para a cova mesmo. Não tem nada de alma ir para o céu e inferno. Que homem há que vive na veja morte, livrar ele a alma do poder do Sheol, né? Aqui mais uma vez igualando o Sheol à morte. Pois o resgate de uma alma não tem preço, não há pagamento livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Quero que explique como que uma alma sofre decomposição. Salmos 94:17. Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria onde? No céu, no inferno, no purgatório, no limbo, sei lá onde? Não. No lugar do silêncio. Não estaria nem gritando, nem louvando a Deus, nem regozijando. Estaria no lugar do silêncio. Está falando aqui do corpo? Não. Minha alma. Então, aqui está muito perfeitamente claro, né, que realmente Sheol não tem nada a ver com aquilo que os mentalistas afirmam. Excetuando a parábola que eu já expliquei, não tem nenhum texto que fala de almas conscientes ali naquele lugar. Aqui eu até lanço um desafio em troca, né? E qual parte da Bíblia diz que o Sheol é o lugar para onde as almas fora do corpo vão após a morte? Isso daqui, eu lancei esse desafio, foi em julho de 2015. Ele falou naquela época que ele ia responder ao meu artigo, né? 3 anos se passaram e até agora nada, né? Parece que talvez meus filhos, netos, bisnetos, talvez, né, se o Jamel estiver vivo até lá, eles possam responder o argumento, porque ao que parece, ele não vai responder não, né? Não parece que vai responder. Enfim, eu até espero que responda. Seria bem interessante ver a resposta dele, né, a esses, ou qualquer mortalista que quiser, né, chegar na frente e responder no lugar dele, mostrar, em primeiro lugar, né, continuar sustentando essa aberração de argumento que ele deu aqui, né, de que não existe um texto que fale de corpos físicos no Sheol, ou refutar todos esses textos bíblicos que falam da alma o corpo físico no Sheol, ou da alma na cova, da alma morrendo, etc. e tal, ou se decompondo e tudo mais. Enfim, então, deixa eu ver se tem mais slide aqui. Sim, o seio de Abraão não é um lugar, nem da parábola e muito menos fora dela. É apenas uma maneira de dizer que Lázaro foi para perto de Abraão. Por isso a NVI traduz. E os anjos o levaram para junto de Abraão. Quer dizer, cara, essa é a parte mais inacreditável. Às vezes eu rio só de pensar nisso. Os caras conseguiram criar um lugar chamado seio de Abraão. E qual lugar aparece isso na Bíblia? É a própria expressão, né? Seio de Abraão. Não aparece em nenhum lugar da Bíblia inteira. Nenhum. Do Gênesis ao Apocalipse. Eu vou fazer questão aqui. Depois eu vou ler esse versículo aqui para fechar o estudo. Mas eu vou aqui. Seio de Abraão. Aqui. Está na parábola, né? Como eu já falei. Aqui o resto, cara, não tem nenhum texto na Bíblia inteira. Pode ver um por um aqui. Não tem nenhuma passagem que fale de seio de Abraão. Aonde que aparece o termo seio de Abraão? Apenas e exclusivamente na parábola, especificamente nesse verso 23. E lá, no inferno, e os olhos estão em tormentos, e o longe de Abraão, e Lázaro no seu seio. Ou seja, por isso que eu falei, olha, eles interpretam, eles fazem uma teologia inteira em cima de apenas uma parábola.
né? Aí, o pior, eles fazem a teologia inteira em cima de uma expressão que consta numa parábola. E pior, eles distorcem essa expressão. Porque qualquer linguista de hebraico, qualquer comentarista bíblico sério, sabe que quando um judeu falava, eu vou para o seio de tal pessoa, né, eu estou no seio de tal pessoa, etc e tal, não estava falando de um lugar chamado seio de não sei o que, não. Estava falando apenas que vai para perto daquela pessoa. Quando fala, Lázaro estava no seu seio, no seio de Abraão, né? Tá simplesmente falando que Lázaro estava perto de Abraão, estava junto de Abraão, estava ali com Abraão, entende? Não tem nada falando de um lugar chamado seio de Abraão. Então, eles tinham isso, né? É um absurdo. Então, é sério, não dá para se conformar com isso. Quer dizer, existe um lugar chamado seio de Abraão, mas do Gênesis ao Apocalipse, ninguém fala disso em lugar nenhum, só nessa parábola. Entretanto, tá em todo o livro de teologia sistemática e imortalista, tá esse bendito seio de Abraão lá como um lugar, não como uma expressão, não como uma força de expressão, não como hebraísmo, não. Tá como algum lugar. Ó, existe um compartimento chamado seio de Abraão, onde as almas vão lá depois da morte. Quer dizer, é um absurdo, é um disparate sem tamanho. Isso só prova como eles não fazem teologia seriamente. Eles fazem teologia de qualquer jeito, que nem católico, né? Vai pegando texto fora de contexto, vai pegando texto usado aqui, outro passagem usado ali, vai juntando texto que não tem nada a ver com o outro e pronto, tá a teologia sistemática da imortalidade da alma, terá o livro do Elias Soares, sei lá quem que tenta provar o imortal. Né? É uma coisa completamente disparafatosa, né? E como eu mostrei, né? Seio de Abraão não é um lugar nem na própria parábola. Seio de Abraão é apenas uma forma de falar que as pessoas ali foram para perto de Abraão. Agora, se seio de Abraão é um lugar, eu pergunto, para onde iam as pessoas que morriam antes de Abraão? E segundo, para onde foi o próprio Abraão? Abraão foi para o próprio seio dele mesmo, tipo, né? Adão, Eva, né, Caim, Abel, sei lá, né, morreu, foram para o seio de Abraão, sendo que Abraão iria viver só, sabe, uns 2.000 anos depois deles. Tipo, é completamente absurdo. E eles realmente levam a sério esse tipo de teologia. Pegam uma expressão dentro de uma parábola e, como se isso não fosse bastante para ser algo absurdo, eles ainda distorcem a própria expressão em si. Enfim, me desculpa, às vezes até me empolgar um pouco mais, porque é realmente de se indignar desse tipo de teologia que eles fazem. Mas eu até peço perdão, às vezes acaba até passando dos limites na hora de falar com um pouco mais de entonação até do que deveria. Mas é isso, pessoal, que quiser pode adquirir meus livros Além da Imortalidade da Alma, Os Pais da Igreja Contemporânea da Alma. O link para download gratuito está na descrição do vídeo. Também tem a opção para fazer compra da versão impressa, mas todas as informações estão lá no link que eu vou disponibilizar na página da descrição. Artigos novos toda semana no blog, é importante ressaltar isso, porque já faz algumas semanas que eu não estou mais escrevendo nada em lugar nenhum, exceto nesse blog aí, né? www.lucasmanzoli.com. Ou seja, tudo aquilo que eu escrevia antes, agora estou escrevendo apenas nesse blog aí, sobre qualquer assunto que me dá vontade de escrever, né? E quem quiser pode me seguir no Facebook também, facebook.com/lucasmanzoli1, né? O Lucas Manzoli sozinho é minha conta pessoal. A página é o 1, né? Onde você pode ir lá curtir e seguir, onde eu posto todas as atualizações que tem. Então, se você gostou do vídeo, curta. Aliás, estava quase esquecendo, me desculpa. Estava quase me esquecendo dessa passagem. É importante essa passagem. Por quê? Vamos colocar lá, está em Mateus 13, 13. Por essa razão eles falam por parábolas. Para que Jesus falava? Vamos parar um pouco aqui. Para que Jesus falava por parábolas? Era para contar verdades literais, para que o povo acreditasse nessas doutrinas literais ao pé da letra? Não, é o que ele responde. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, vocês jamais perceberão. Então, aqui, ó, se você vai ver, os discípulos se aproximaram e me perguntaram: por que falas o povo parábolas? Eles responderam: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Né? Ou seja, Jesus não contava essas parábolas para o povo para deixar verdades literais escancaradas para eles acreditarem daquele jeito. Pelo contrário, é justamente para que eles não tivessem aquele conhecimento. Quer dizer, é justamente o contrário do que os imortalistas afirmam. Se a intenção de Jesus, né, ao contar as parábolas, fosse deixar a verdade literal na própria superfície, por assim dizer,
né? Então, é óbvio que qualquer pessoa que ele contasse essa parábola iria entender da grosso modo da forma que ele contou e pronto. Ia sair por aí acreditando em metade da alma, acreditando em um monte de coisa, né? Em árvore falante, né? No caso lá da parábola de juízes. Mas, não, Jesus contou que é justamente o contrário, né? A vocês foi dado conhecimento do estado do reino dos céus, mas a eles não. Né? Por isso que eles falam por parábolas, porque eles não veem, ouvem, não ouvem, nem entendem. Ou seja, nem entendem, né? Foque nessa parte, nem entendem. Agora, se Jesus estava contando a parábola do rico e Lázaro na intenção de dizer toda aquela verdade literal na superfície, ou seja, que realmente existia um rico, literalmente, ele foi para o inferno, literalmente, ele falou com Lázaro, literalmente, Abraão estava lá junto com Lázaro, literalmente, no seio de Abraão, literalmente. Se isso tudo é literal, então não tem nenhuma razão para a pessoa não entender. Porque isso seria para a pessoa comum entenderia, grosso modo. Né? Agora, por que Jesus diz que eles não entenderiam? É justamente porque a verdade não está na superfície. A verdade ela é uma interpretação que se extrai da parábola. A parábola em si é uma alegoria. Agora, essa alegoria tem significados espirituais que você extrai dela. Isso é a mensagem e o objetivo, o conteúdo essencial da parábola, entende? Então, é por isso que o povo não entendia, porque o povo não tinha iluminação espiritual para entender esses significados espirituais da parábola. Mesmo quando Jesus contava parábolas mais simplesinhas, às vezes nem os próprios discípulos entendiam, porque o significado não estava na parábola em si. A parábola em si, os seus elementos em si, superficialmente falando, era irrelevante. O que era relevante é o que se extraía espiritualmente desse conteúdo parabólico. E por isso que o povo que só entendia as coisas superficialmente, ou seja, na superfície, o que está escrito lá explicitamente, o conteúdo assim, que era dito, não entendia a parábola, porque a parábola em si não era para dizer aquilo, não era aquilo a parábola era que se extraía de significado espiritual por meio das alegorias que ela apresenta. Né? Então, é esse o ponto crucial. Claro que se alguém ler a parábola de Lázaro sem nenhuma interpretação, vai achar mesmo que Jesus estava ensinando lá que existe um rico que foi para o inferno e blá, blá, blá. Né? Agora, era isso que Jesus estava ensinando? Não. O que Jesus estava ensinando era a verdade espiritual. Eu, inclusive, fiz uma interpretação aqui. No meu livro eu tenho, né, uma interpretação mais aprofundada, mais completa, né, onde mostro totalmente a forma de interpretar essa parábola, e como vocês viram, não é tão simples, precisa pegar um contexto bíblico mais geral, precisa ligar, conectar com outras parábolas, né, precisa fazer um trabalho de interpretação, por isso que o povo não entendia, né. Então, isso que Jesus disse aqui é exatamente o mesmo que comprova tudo que eu disse aqui ao longo de todo esse tempo. Então, para complementar, né, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, e caso não seja inscrito no canal ainda, inscreva-se para receber as atualizações. E de preferência, clica no sininho que fica ali, acho que do lado do inscreva-se, tem lá um sininho. Se você clica ali no sininho, ele vai estar sempre o YouTube, né, vai estar sempre te notificando em novos vídeos. Se você só se inscreve, mas não clica no sininho, pode ser que você não receba a notificação de um novo vídeo, mesmo com você sendo inscrito no canal. Né? Então, se você realmente tem, né, interesse em não perder nenhum vídeo, então é só clicar no sininho que fica ali depois e inscreva-se. Né? E claro, não deixa de se inscrever. Então é isso, pessoal. Paz para vocês estão em Cristo e um abraço. Valeu, falou!